Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse momento de reflexão, de encontro, de troca de energia, de sintonia com o plano espiritual. Essa busca gostosa dos ensinos de Jesus, para que nós nos abasteçamos o espírito das coisas boas, das coisas sensíveis, desse aprendizado que vai nos fortalecendo nessa nossa jornada. Hoje, mais uma vez, nós estamos seguindo o livro Busca e Acharás e o tema é remédio de base, né? E remédio de base, nós vamos lembrar que tudo que nós trazemos no pensamento, né, toda aquela substância diária em que a gente medita e vai desenvolvendo nessa energia do pensamento, ela é que constitui a nossa própria vida, né? Tudo começa no pensamento. Então, nós temos que reter as coisas boas, né? E, de alguma forma, afastar o nosso coração de tudo que não seja edificante para o nosso espírito. Muitas vezes a gente fica rodeando nas aflições, rodeando nos problemas e não consegue sair desse círculo vicioso e vai se abatendo. Então tudo, nós temos o poder de transformação a partir do pensamento. E toda essa sugestão negativa que às vezes nos influencia, né, de situações, fica enevoando a nossa mente, ela nos mobiliza, né? Nos trava e a gente tem a sensação que nós não temos apoio, não temos o recurso espiritual, nós não temos a ajuda de Deus. O mais importante na nossa vida, né? Como nós estamos num planeta escola, tudo é aprendizado, todos os dias nós temos as lições e nós vamos ainda cair nas tentações, nós vamos errar, mas o importante é que Deus nos dá a oportunidade todos os dias do recomeço. Então, a bênção na lei de Deus é o recomeçar, né? É nunca ficar parado, é conseguir reagir. Então, nós podemos entender por remédio de base a nossa fé, o nosso estudo, né? Buscar o conhecimento para a gente se libertar das coisas que a gente às vezes não entende, que está passando as aflições. O Espiritismo nos ajuda muito nessa compreensão das coisas da vida, né? E a gente buscar também a renovação. Quem conhece Jesus não tem como ser a mesma pessoa que a gente foi antes dele, porque ele prega realmente essa renovação interior, essa nossa modificação para o melhor. Outra coisa que é o nosso remédio de base é a nossa prática no bem. Porque a fé é maravilhosa, né? Mas quando a gente não constrói nada, também não angariamos nada. Então, a fé aliada à prática é tudo na nossa vida. É uma energia nova que vai nos modificando e nos fortalecendo. A base também é uma construção do reino de Deus dentro de nós. É o que Jesus prega. Ele veio nos mostrar que tem o reino, as leis de Deus, um reino que nos trará felicidade. Porque o reino de Jesus não é ainda nessa terra, né? Nesse vale de lágrimas que a gente ainda está aprendendo, está se transformando. Tem uma passagem do Evangelho muito linda, né, que a gente pode também aplicar aí como remédio de base, que é na questão da multiplicação dos pães. Jesus, ele não pergunta para os apóstolos de quantos pães nós necessitamos. Ele fala assim: quantos pães tendes? O que significa isso para nós? Que muitas vezes, né, nós pedimos socorro a Jesus para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, seja lá qual é o socorro que a gente está pedindo. Nós precisamos ter uma base para receber essa ajuda, esse socorro. Então, por mais pequenina que seja a nossa obra, a nossa participação, nós temos que oferecer algo, né? A Deus, a Jesus, para que a gente mostre a intenção, a vontade de ajudar.
né? A proposta de Jesus é ajudar o próximo. Então, ele precisa das nossas mãos levantadas. Ele precisa da nossa obra. Então, assim, os apóstolos ofereceram poucos pães que tinham e Jesus multiplicou. Então, já ofertaram algo. Nós precisamos também ofertar algo. É muito importante para nós ter essa base, né? Ter esse... Quando a gente está na lida, muitas vezes a gente não tem forças para reagir. Por quê? Porque quando a gente busca o reino de Deus, nós vamos cada dia enchendo o potinho, como eu digo. Nós vamos fortalecendo o espírito. E quando vem as dificuldades, nós podemos tirar, porque nós temos reserva. Nós temos um preparo, nós temos uma base. Nós temos o remédio para curar naquele momento, em qualquer tipo de situação. E quando a gente deixa o potinho vazio, que a gente só lembra de Deus nas horas das aflições, passou o vendedor de algodão doce. Mas então, meus irmãos, voltando ao raciocínio, quando nós temos um suporte espiritual, nós vencemos qualquer coisa. Porque além dessa força interior, nós temos também espiritualidade nos auxiliando, nos ajudando. Então, com essa introdução, nós vamos hoje, né, ver que muitos de nós vai se encontrar em cada situação que eu vou dizer aqui. Então é possível, né, que haja qualquer um de nós caído em profundo desânimo por estar sofrendo a falta de alguém, né? Que às vezes a gente considera que alguém partiu antes de nós é uma perda, às vezes nós temos separações de relações, né, afastamento de amigos, daquelas pessoas que a gente ama, enfim. A incompreensão dos amigos sempre acontece, né? Como aqui tudo é aprendizado, ninguém é perfeito, então a gente também tem que compreender que a gente não pode ficar preso nessas situações. Às vezes a gente sente solidão, né? A gente tem conflito de ideias, né? Ninguém pensa igual. Então isso vai nos abatendo. As acusações que a gente considera que é indébita, às vezes desajustes no trabalho, as dívidas que a gente veio para quitar e de repente está agravando, né? As coisas estão embolando e parece que não tem solução, isso tira o nosso sono, nossa paz. Às vezes prejuízo em negócios, tudo isso acontece aqui na Terra, né? As doenças no nosso corpo, por causa do nosso desequilíbrio, as moléstias em família, quando tem alguém doente e a gente é uma dificuldade, é um medo, não é? Os complexos de culpa, porque hoje a gente já conhece a verdade, já sabe que não podia ter feito certas coisas e a gente faz. A gente se incomoda com as reprovações e críticas dos outros. A coisa terrível para nós é quando alguém nos aponta o dedo. Para nós apontar o dedo não é difícil, mas quando alguém aponta parece que nos machuca, que nos tira assim do eixo, né? Sensações de abandono. Quantos de nós não tem essa sensação? Aí fala de sensação, né? Mas muitos realmente passam por essa prova. As lutas e desafetos. Isso acontece às vezes dentro da nossa casa, né? A gente não entende como pode estar no mesmo lugar e não pensa do mesmo modo, não concorda com quase nada, sempre é discussão, parece que não tem aquele afeto espontâneo, né? Mas são os nossos cadinhos, os nossos reajustes que nós sabemos bem que temos que passar e fazer o melhor que a gente pode. As deserções de entes caros, as pessoas que cortam relações, vão embora e que deixam a gente às vezes em situações que eram para ser em conjunto e aí, como, vamos dizer assim, alguém pula fora do barco e deixa a gente sozinho, né? E também as obsessões ocultas, ou seja, a influência espiritual de alguma coisa que a gente deixou de fazer no passado, né? E hoje a gente é cobrado de alguma forma. Então, e pela nossa sintonia, como nós dissemos, pela nossa sintonia de sentimento e pensamento, nós nos ligamos com os irmãos da pátria espiritual. Então tudo fica mais intenso, tudo fica mais radical, digamos assim. Então, por mais que nós estejamos nesse sentimento, nós temos que pegar os recursos que já temos e não demorar muito, né? Colocar esperança, né? Para que o futuro, para que o próximo dia seja melhor.
Então, seja qual for, né, nossa prova, a gente tem que erguer a cabeça, botar os olhos no alto e retomar a tarefa de servir. Continuar praticando o bem, confiando em Deus, porque Deus proverá e é só Deus que resolve qualquer problema. Porque tudo está na lei. Então, quando a gente faz a nossa parte, Deus nos ajuda, né? Como a gente fala, quando a gente pede com vontade, com sinceridade, pede de coração, Deus vê a nossa proposta de mudança. Então, Ele nos ajuda em tudo, nos ajuda a vencer todos os obstáculos. Porque não é castigo de Deus, né? Nós estamos aqui reparando erros. E é uma oportunidade que nós temos, porque o que nos incomoda é a consciência pesada. É a gente ter praticado as coisas e hoje está arrependido. Mas como é que a gente vai pagar? Nós vamos pagar reencarnando, estando próximo de tudo que a gente necessita, das pessoas e dos lugares e das coisas, e reajustar, reparar os erros, né? E para a gente superar as aflições, constrangimentos que a gente passa diariamente, a gente tem que ter a indulgência, a compreensão, né, das pessoas, da situação difícil, né, porque tudo nos traz angústia, né? Quando a gente não conhece as leis de Deus e confia, porque tudo, a base é a confiança, então nós vamos criando angústias e nos isolando. Então, para superar, nós temos que ler o Evangelho que fala da indulgência. Indulgência é quando a gente sabe que todo mundo comete erros, que todo mundo tem a possibilidade de errar e a gente não é diferente. E a gente tem que se perdoar e recomeçar, né? Então, quando a gente começa a alcançar o entendimento com a prática da fraternidade, porque a proposta de Jesus, nós bem sabemos, é a união de todos. Ele reduziu os mandamentos de 10 para 2, porque ele sabe que a gente tem que ter a consciência de um Deus poderoso, de um Pai Criador, que cuida de todos nós, né? Dele que vem todo o poder e tudo que nós necessitamos, e a união do próximo, ajudar o próximo como ajuda a nós. Então, nós queremos o melhor, a felicidade, o equilíbrio, a paz, tudo de melhor a gente quer, e tá certo. Só que nós temos que trabalhar para conquistar isso, não é? A gente tem que fazer o melhor para as pessoas, para que elas se espelhem em nós e façam também. Façam o melhor, façam alegre, né, uns aos outros, perdoem uns aos outros, criem elos de fraternidade. Só assim nossa terra se regenera, nosso mundo vai ter mais alegria do que tristeza, né? Nós vamos nos libertar dos sofrimentos que hoje para nós é tão pesado. E tem umas diquinhas também no Evangelho, né? Que nós sabemos que aqui nós somos os protagonistas do nosso destino. Então muitas vezes, né, nós estamos na Terra e a gente não sabe que está se filmando. Nós estamos fazendo o filme da nossa vida. Nós estamos sendo o diretor, né, porque a gente está no comando, e o intérprete de todos os personagens, né? Então nós estamos construindo o nosso destino dia a dia. Tem algumas coisas traçadas já antes do mundo espiritual em que nós vamos passar por aquilo, mas com o nosso livre-arbítrio, né, essa é uma questão assim que perturba as pessoas, que acham que tudo já está escrito, que vai acontecer daquele jeito, e o horrível é que as pessoas pensam que as coisas ruins não podem ser modificadas. E podem sim. Nós temos certas coisas que nós vamos passar, que ali a nossa escolha, foi a nossa experiência para a gente se reajustar com a lei, mas nós podemos passar do melhor modo. Nós podemos nos sustentar no bem. E tudo isso é ponto positivo para nós. Então, muitas coisas que a gente passa no dia a dia, muitas inconveniências, a gente pode evitar. É o que o Espiritismo fala. Porque se a gente inculca num sistema, né, e nós não temos vontade, né, não temos a primeira decisão de mudança, quem que vai nos ajudar? Porque tudo parte de nós.
da nossa vontade, do nosso entendimento, da nossa busca, do nosso levantar a mão. E a espiritualidade, que nunca nos abandona, entra com ação para nos fortalecer naquele momento. Então, às vezes a gente fica preso a lembranças amargas, a ideias de vingança, porque parece que dá um conforto se vingar e fazer aquela pessoa sofrer o que nós sofremos. Os ressentimentos, né? Fica patinando dentro de nós, no pensamento, no coração, dá dor de estômago, dá dor de cabeça, dá todas as sensações ruins no corpo, né? E a gente acha que é o externo que está causando. E somos nós mesmos desencadeando isso tudo. A gente fica às vezes bitolado no que a gente perdeu, no que a gente errou, no que não deu certo, e fica ali. Então, essas doenças, né, a tristeza com os outros ou conosco mesmos, a gente tem que ir dissipando aos poucos, né? A irritação do dia a dia, às vezes a gente passou decepções e fica uma pessoa azeda, amarga. E tudo a gente vê o lado negativo, nunca o positivo. As condenação, o julgamento. Jesus condena tudo isso. Por quê? Porque nos faz mal. Quando a gente começa a condenar as pessoas, quando nós começamos a ficar na queixa, as pessoas se afastam de nós. É o contrário, né? Nós não nos aproximamos do bem, nós nos afastamos cada dia mais, entramos na caixinha. Quando nós então, piorou quando a gente tem cólera, impaciência, reclamação. Nada dá certo porque a energia que você vibra, que você emana, é o contrário do que você quer. Então, como conseguir uma vida melhor, dias melhores, conquistar, melhorar esse filme, alegrar, colorir mais a nossa vida, se nós estamos presos? Então, o Evangelho diz, corte isso que não funciona. Então, quando qualquer uma dessas coisas acontecer na nossa vida, porque vai acontecer, né? No nosso pensamento, a gente tem que cortar, tem que trocar. Na verdade, a gente aprende primeiro a trocar. Aqueles acessos daqueles pensamentos para baixo, desanimado, que a gente não vai vencer. E também tem pessoas que colaboram com isso, a gente se deixa levar, né? Nós temos que cortar, modificar, transformar o pensamento. Não é isso. Eu não acredito nisso, não é? Hoje eu estou com estado emocional sensível, então por isso que eu estou assim, mas eu já vou mudar. E ler o Evangelho ajuda muito, né? Então o Evangelho pede que nós convertamos toda essa sombra que nos persegue, esses momentos em que a gente fica ali patinando, não consegue sair. A prece nos ajuda. Pessoas otimistas, pessoas que a gente pode conversar, né, desabafar, buscar o recurso de leitura edificante, falar com Deus através de um livro espírita, por exemplo, né? Palavras de Vida Eterna, eu amo. Palavras de Vida Eterna nos consola, é simples de ler e toca o nosso coração de uma maneira maravilhosa. E a gente está falando com Deus, né? Então converta toda a sua sombra em luz, né? Reativando a esperança e bem na sua vida. Isso é nós que construímos. Então o que a gente pode esperar de Jesus? Esperar que Ele só nos fortaleça, nos abençoe diariamente com a sua companhia, com sua luz. Que Jesus fortaleça essa nossa base, né? Ele sempre explica assim, gente, não constrói a sua casa na areia. Então as pessoas falam, não, mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não fazem nada que os ligue à espiritualidade. Eu não preciso frequentar a igreja, não preciso isso, não preciso aquilo. Precisa sim, nós precisamos da espiritualidade muito, não é o contrário. Eles não estão para nos servir o tempo todo sem que nós façamos as nossas lições, sem que nós construamos a nossa base. Perdão. Então a nossa base é a busca, é o entendimento. Quanta coisa a doutrina espírita nos traz, né, que explica as coisas, explica os conflitos, explica a esperança, o futuro, explica o ser em si, explica o porquê de tudo da desigualdade social, de tudo que a gente está vivendo hoje.
Então, o que nós temos aqui na nossa casa de alerta? Todos os trabalhos. A oração. Essa ligação que, através do nosso pensamento e sentimento, liga daqui em outra parte do mundo. Então, nós encurtamos distâncias através da oração, da prece e do desejo do bem para o próximo. Muitas vezes nós estamos na dificuldade de ajudar materialmente e pessoalmente. Então, nós podemos ajudar, começar a modificar esse pensamento de que não estou lá, não posso ajudar. Pode. De onde você estiver, você pode emanar luz. Você pode emanar o desejo de que o mundo melhore, de que a terra se regenere, de que você tenha mais força, de que você seja mais amigo, de que você possa falar de Jesus livremente, sem receio, de que você possa acreditar que nós não somos daqui, somos seres espirituais estagiando no corpo, porque tem um objetivo. Tudo tem um propósito na nossa existência. Então, se você não tem base, fica muito mais difícil a situação. Quantos de nós já está há tempos em certas situações ali sem saber o que fazer, desistindo, porque acha, eu fiz prece, eu fiz oração e Deus não me atendeu. É porque você esqueceu de ofertar a Jesus os pães para Ele multiplicar, para Ele transformar a sua vida de uma forma consciente. Quantas pessoas Jesus curou e quem voltou para agradecer? Quantos de nós lembra, depois de conquistar as nossas benesses, de falar: Jesus, muito obrigado, foi você que me ajudou? Quantas vezes a gente acha que somos nós? E não somos nós. É sempre Deus conosco, porque sozinhos, o que nós somos capazes hoje de fazer no mundo em que o homem, através do egoísmo, do orgulho, do seu ego, está se autodestruindo? Qual é a proposta que nós ainda não entendemos da espiritualidade? Então nós temos que parar um pouco, silenciar, refletir sobre o que nos é trazido para o Espírito, porque nós estamos cada vez mais nos sufocando de tanto querer ter, de tanto querer ser igual ao outro aqui, nas conquistas dos bens materiais, numa vida perfeita na Terra. E nós sabemos que aqui não há perfeição, que o reino de amor, de liberdade, ainda não é deste mundo. E que Jesus vai governar esse mundo. Que tem o reino de Deus dentro das pessoas. Por isso que muitos falam: Jesus vai vir e vai levar um pouco de pessoas. Jesus vai vir arrebatar poucos. Mas isso é errado. Porque todos têm a oportunidade de serem resgatados da escola que ainda tem sofrimento, da gente ir para uma escola melhor. Mas aí o reino tem que estar estabelecido dentro de cada um. Hoje a gente tem muita confusão, a gente confunde tudo, não é? Então a gente tem que fazer como Jesus fala: segue-me tu, o que te importa a ti? Segue com confiança. Confiança a gente constrói também. A fé a gente aumenta à medida que a gente vai se doando à espiritualidade. Nós não estamos sozinhos de jeito nenhum. Depende da companhia, Ou a gente pode escolher as companhias boas ou não. Conforme você vibra, conforme você mostra a sua aura, a sua luz ou a sua sombra, você tem participantes, você tem agregados. Então, como Jesus pede, orai e vigiai. Vigiai seu pensamento, as suas palavras, o que você está sentindo, o que você está jogando fora de si, que está atraindo e voltando para você. Então, nessa conversa maravilhosa que nós tivemos, eu peço a Deus e a Jesus que olhe por todos nós ainda mais, que nos ajude a compreender todo o seu ensinamento,
que é simples, é que a gente não sai do comodismo, né? E que Jesus abençoe todos que estão em aflição, todos que estão com o potinho vazio, todos aqueles que estão perdendo a luz, a esperança. Que nesse momento toda a nossa luz se irradie a todo o planeta e que Jesus nos conduza, como sempre nos conduziu, até o nosso Pai. Muita paz, muita luz, até a próxima. Graças a Deus.